Oi, pessoal. Vim aqui para falar de um assunto muito importante. Eu vou compilar todos esses vídeos, porque caso fique mais do que um minuto, porque é um tema fundamental que é essa ideia de que uma psicanálise ou uma terapia é algo assim menor, é tipo um bico, é algo que você faz quando, sei lá, vou fazer aqui para passar o tempo, para ganhar um dinheiro extra. Eu tô falando disso porque eu tava aqui assistindo alguma coisa no YouTube, achei uma aula, e aí apareceu uma propaganda. E nem era de psicanálise, era uma outra escola de terapia, assim, mas dizendo algo disso, né? Torne-se um terapeuta em poucos meses e online, trazendo essa ideia de pouco esforço, né? Tanto para a terapia quanto para o online. Eu acho que esses dois houve aí um enlace, assim, né, que virou uma coisa, como se assim, trabalhar com a internet e terapia como se isso fosse uma coisa fácil e mágica para você enriquecer, um bico. E um trabalho terapêutico, ele é muito complexo pela questão assim óbvia de que, ao contrário de outros tipos de sofrimento em que a gente tem pelo menos aquela orientação da localização, por exemplo, se eu tô com uma dor no meu corpo, se eu vou procurar um tratamento e isso não passa, eu sei que não passou, eu tenho esse localizador, a dor continua ali, o sofrimento, o machucado. E fora que muitas outras áreas do cuidado, assim, do sofrimento físico, da área da saúde, a gente tem exames. Então tem exames biomédicos, né? Exames de sangue, exames de imagem, exames clínicos, mas que isso te dá organizadores com balizadores para saber, aqui tem um problema, aqui não tem. Em termos de terapia de saúde mental, isso não existe, não é tão simples assim. E qual é o padrão ouro para você fazer uma avaliação? A clínica. Então é o clínico, é o olhar dele, a capacidade dele de avaliar, de fazer ali essa avaliação. Então olha que lugar complexo. Quando a gente fala em saúde mental, em sofrimento psíquico, em sintomas psíquicos, a gente não tem esses localizadores a priori. A gente vai precisar estabelecer isso a partir de cada pessoa. Como eu posso saber se esse sofrimento que está aqui é uma dificuldade minha de lidar com aquele sofrimento mais ou menos basal da vida? Ou como é que eu posso saber se isso aqui é uma reação a algo que me aconteceu? Então, enfim, a gente não tem um universal, não é que nem um teste de diabetes que a gente tem parâmetros ali para dizer você está dentro, você está fora, está mais, está menos, precisa fazer isso. A gente precisa criar essa avaliação a cada pessoa, porque as pessoas são múltiplas, porque isso não está pronto e não está garantido. Não tem como a gente inclusive mensurar o nível de dor, né? O quanto de tristeza que, bom, não, isso aqui de fato é uma coisa paralisante e isso daqui não é. Não é tão simples e tão fácil, pelo contrário, é algo profundamente delicado e sério de se fazer. Olha a complexidade desse trabalho. Então, considerando isso e considerando os desafios do trabalho online ainda, que inclusive muitos colegas psicanalistas, terapeutas, às vezes se usam de falas para diminuir, né, o trabalho, o estudo online, e eu que uso, me sirvo muito dessa ferramenta para poder trabalhar com pessoas que moram em diferentes cidades, estados e até países. Eu penso que é ao contrário, porque o trabalho online, eu acho ele mais exigente. Ele exige mais da nossa concentração. Assiste uma aula online versus uma aula. A gente fica 4 horas na aula lá tranquilinho. Online, 1 hora, você fica exausto. O trabalho de escuta também, né? Quando a gente atendia só presencialmente, era diferente. O corpo, a gente fica muito mais atento a um cansaço, o cansaço desde do olho, da vista. É um trabalho que exige muito. Exige, inclusive, a gente conseguir pôr essas barreiras, né? Quem trabalha de casa, de conseguir pegar e fazer essa separação que a gente que precisa fazer internamente, não só fisicamente. Concluindo, então, não existe nada fácil e nada rápido. Um trabalho de análise, ele é feito daquilo que a gente tem de mais íntimo, de mais singular. A gente só consegue conduzir uma análise até onde a gente conseguiu, em alguma medida, produzir uma transformação no nosso próprio inconsciente. Então não tem como a gente achar, ou olha o perigo que é eu achar que é qualquer coisa. É por isso que a gente precisa analisar profundamente o nosso desejo de ser terapeuta, de ser analista, para não cair nas armadilhas, para não achar que eu sou guru, para não cometer violências na clínica, seja por não saber, seja por falta de conhecimento, de técnica, de formação, seja por estar ali querendo atuar com uma fantasia, com fantasias sádicas, fantasias de querer ser salvador. O trabalho de um terapeuta, ele é muito sério e muito delicado, exatamente porque a gente não tem esse marcador externo. Portanto, clínica não é bico, clínica não é
Um trabalho clínico, então, seja ele online, seja ele presencial, não é bico, não é enriquecimento fácil e rápido. Pelo contrário, não tem coisa mais difícil e cara em todos os sentidos, de exigir muito do seu tempo de um dia inteiro, de uma semana de trabalho. Quanto tempo que não vai para sustentar o tripé psicanalítico? Quanto de tempo longo de formação, porque a vida inteira nunca termina, mas vai um tempo. Ninguém vira um terapeuta em 6 meses, em 2 anos. Acho que alguém se lançar a fazer isso é em si um sinal ali de um problema, de uma dificuldade de perceber, de considerar a importância disso, de considerar a profundidade, a seriedade desse trabalho. Você se lançar assim, fazer um curso há 6 meses e vir um terapeuta. Como é possível a gente conduzir um trabalho tão profundo assim? Então, a clínica não é um lugar desse tipo de coisa, gente. Pelo contrário, a clínica ela exige tempo. Você, então, fazer uma formação psicanalítica vai ser caro e vai te custar uma transformação subjetiva. Ou seja, um trabalho de análise em que você tenha trabalhado muito essa vontade de querer ser terapeuta, de querer ser analista. Só isso, na melhor das hipóteses, vai te custar isso, uma transformação subjetiva. Ou seja, quem você é como sujeito vai ter que parte disso morrer e você construir outra coisa. Olha quanto trabalho isso não é. Fora isso, sim, vai muito tempo, vai muito investimento. Não é barato você fazer análise pessoal, não é barato você pagar os livros, os cursos, a formação, não é barato pagar a supervisão. Tudo isso é caro, não é à toa. Fora que isso, a cada paciente que a gente recebe, a gente está ali emprestando um pedaço do nosso inconsciente. É um trabalho tão profundo. É um trabalho em que a gente precisa se retirar subjetivamente para receber ali os sofrimentos do paciente. Isso não é brincadeira, isso produz efeitos na nossa própria vida. É exatamente então, porque não tem teste, porque não tem certificado, porque não tem garantia, não tem ninguém que você vai poder recorrer e falar: ah, mas eu agi desse jeito porque o teste tal me falou, então o procedimento padrão é esse, porque não tem isso na clínica. A gente tem sim supervisores, colegas, grupos de estudo, trabalho, a gente faz a nossa análise pessoal, ou seja, tem todo esse tripé que a gente sustenta exatamente por ser um lugar tão delicado e para a gente não ficar também no achômetro, no eu acho, nos preconceitos de cada um, no se eu faria isso pra minha vida, porque ali não é a sua vida, é a vida de outra pessoa que a gente precisa conseguir receber, acolher e respeitar a alteridade. Tudo isso custa psiquicamente, não é à toa que tem tanto adoecimento na clínica, de clínicos, de terapeutas, porque se a gente não se cuida, se a gente não sustenta o tripé, a gente adoece, porque é um lugar de muita responsabilidade, é um lugar em que a gente vai trabalhar com o sofrimento. Então olha os custos disso, e a gente precisa estar muito bem avisado quando a gente se coloca nesse lugar.